E no vídeo de hoje a gente fala sobre Gustavo Scarpa, meio-campista do Nottingham Forest e que negocia sua vinda para Porto Alegre para ser o novo reforço do Inter para a temporada de 2024. Nesse vídeo eu tô te trazendo todos os detalhes, tudo sobre essa negociação, o que falta para Gustavo Scarpa virar reforço do Internacional. Então fica ligado, a partir de agora eu te trago todos os detalhes. Bora nessa então, vamos falar sobre Gustavo Scarpa, meio-campista, 29 anos, fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras e tá atuando desde o início da temporada lá no Nottingham Forest. Na verdade foi até emprestado para o Olympiacos até o meio do ano que vem, só que não tá feliz por lá, não conseguiu ser aquele jogador que foi aqui nos tempos de Palmeiras, né? Gustavo Scarpa jogou muito, foi um dos principais jogadores ao lado de Rafael Veiga, do próprio Rony, daquele time embaçado que era a equipe do Palmeiras, né? Ainda é, porque enfim, tá lutando pelo Campeonato Brasileiro, mas aqueles melhores anos da equipe do Palmeiras, um Palmeiras que não deixava nenhum outro adversário chegar a ter oportunidade de ser campeão brasileiro, por exemplo. O Palmeiras também foi campeão da Libertadores por 2 anos seguidos, se eu não me engano. Então, cara, o Gustavo Scarpa fez parte dessa safra e depois foi atuar no futebol da Inglaterra, mais precisamente no Nottingham Forest, e é um jogador que não conseguiu desempenhar por lá, tá? É um jogador que tinha o sonho de atuar no futebol europeu, teve essa oportunidade na Premier League, ele sai de graça, né? Pra quem não lembra da carreira do Scarpa, o Scarpa começa no Fluminense, aí ele pega uma época do Fluminense onde não pagavam o salário em dia, tinha muito problemas de vestiário também, enfim, o Fluminense era uma bagunça, e o Scarpa entra em um litígio judicial com a equipe do Fluminense, consegue suspender o contrato dele, consegue rescindir com o Fluminense, e aí entra o Palmeiras na época na parada, até o Inter tentou na época o Scarpa, mas não quis negociar, muito por conta que lembrava muito o caso Oscar, né, e aí o Inter não quis entrar em mais um caso Oscar, num negócio que poderia ser muito parecido e o Inter poderia ter que pagar ali na frente para a equipe do Fluminense algum valor, foi o que aconteceu, o Palmeiras leva o Scarpa, né, nesse sentido, mas acaba tendo que no final das contas pagar uma quantia bem salgada para o Fluminense para não se incomodar na justiça e perder o Scarpa por alguns jogos, o Scarpa ter que sair do futebol, né, ter que dar uma segurada até que as coisas se normalizassem, mas enfim, cara, é um jogador de muita qualidade, que fez ótimas temporadas na equipe do Palmeiras, e aí ele sai do Palmeiras de graça, tava no final do contrato, ele tinha o sonho de atuar na Europa, sai do Palmeiras direto para a equipe do Nottingham. Lá no Nottingham ele não consegue ser o jogador que se esperava, até teve uma lesão que também acabou prejudicando esse início dele, esse início de passagem no futebol da Europa, na Premier League, e aí ele é emprestado para o Olympiacos, vai com toda a polpa, até porque o Olympiacos faz parte do mesmo grupo do Nottingham, né, o mesmo dono do Nottingham também é o dono do Olympiacos, então ele acaba fazendo essa saída da Inglaterra rumo à Grécia, vai para o Olympiacos, até faz alguma coisinha pelo Olympiacos, até tem algum destaque, mas nada demais, né? Não conseguiu se provar para voltar para o Nottingham, então o Nottingham está disposto a negociar o Gustavo Scarpa. E aí a gente vai chegar na parte do Inter. Só que antes tem um breve capítulo sobre o Gustavo Scarpa, o Atlético Mineiro, tá? Porque o Atlético Mineiro, vocês vão lembrar, há poucas semanas atrás, acho que uma semana atrás, quase fechou com o Scarpa, porque o Atlético Mineiro conseguiu fechar com o Nottingham no valor de 4 milhões e meio de euros, conseguiu fechar isso com o Nottingham Forest, e mais, tava fechando com o Scarpa, tava tudo certo com o Scarpa, só que de última hora, o que o Scarpa fez? O Scarpa deu para trás, o Scarpa simplesmente entendeu que ainda queria esperar o final, a reta final de ano, a reta final de temporada para ver o que poderia acontecer, e ele tinha ainda o desejo de permanecer no futebol europeu. Então o que aconteceu? O Scarpa, ele deixou em stand-by, falou, olha, eu agradeço, a gente chegou muito perto de um acordo, mas eu quero dar mais uma esperada, eu quero dar mais uma pensada, refletir com a minha família se é o momento de voltar pro futebol brasileiro. E o Atlético Mineiro ficou muito chateado nesse momento, porque o Atlético Mineiro tinha feito todos os esforços para conseguir os 4 milhões e meio de euros, para pagar o Nottingham, para convencer também o Nottingham a fazer esse negócio, para convencer também até aquele momento o Scarpa de tudo. Então foram semanas de negociações e que, né, deixaram a relação, né, um pouco maçante quando o Scarpa falou que não queria mais. E aí tornou algo que o Atlético Mineiro falou, bom, tudo bem, a gente entende o teu lado, mas a gente vai partir para um plano B. E aí o Atlético Mineiro deixou em stand-by, não quis mais conversar com o Scarpa e foi focar em outras negociações, até a questão da renovação do Batalha, que é o volante do Atlético Mineiro, foi uma das prioridades nesse momento antes de retornar essa negociação com o Scarpa. Negociação que ainda tem, tá? Fiquei sabendo agora há pouco
Depois do programa do Redação Inferno, onde a gente trouxe essa informação do Scarpa, eu recebi uma ligação que me passaram que o Atlético Mineiro ainda está na parada. O Atlético Mineiro também conversa com o staff do Scarpa para ter essa reaproximação e o Atlético de novo daqui a pouco mais surgir como um clube interessado, não um clube interessado, mas um clube que disputa a contratação do Scarpa. E aí a gente vai para a parte do Inter, o que a gente recebeu de informação aqui da Rádio Inferno, porque a gente tem essa informação do Scarpa há bastante tempo, só que a gente quis trabalhar ela bastante antes de trazer qualquer coisa, qualquer tipo de informação, qualquer detalhe sobre essa negociação. E faz tempo que existe essa negociação envolvendo o Scarpa, essas conversas envolvendo o Scarpa, principalmente com a atual gestão, que é a do Alessandro Barcelos, porque existe também o interesse de Roberto Melo e na contratação do Scarpa em caso de eleição do Roberto Melo. Só que o Alessandro Barcelos tem um poder na mão, que é ter a máquina na mão, né? O Alessandro Barcelos, ele tem o Inter na mão, hoje ele é o atual presidente, então ele pode tocar negociações nesse momento, a gente já viu outras negociações acontecendo nas últimas semanas, né? Então, a do Scarpa não seria diferente. A do Scarpa também é uma negociação que o Alessandro Barcelos também está tratando, até porque poderia ser algo positivo para ele nessa reta final de eleição. Nessas últimas semanas a gente tem aí, então, no dia 9 de dezembro, né, o segundo turno das eleições do Inter, chapa 1 de Alessandro Barcelos contra a chapa 2 de Roberto Melo. E poderia sim ser um trunfo a contratação do Scarpa. Então, se nos próximos dias a gente ter a confirmação que Scarpa vai ser reforço com o Alessandro Barcelos, ou até o Alessandro Barcelos anunciando o Scarpa, e isso pode acontecer, é uma informação que a gente tem que, se as coisas evoluírem da maneira que todo mundo está pensando dentro da gestão, o Scarpa sim pode ser anunciado até antes da eleição. Mas se isso não acontecer, depois da eleição, o Roberto Melo, se caso eleito, ele vai ter a faca e o queijo na mão para só dar seguimento à negociação com o Scarpa e trazer o Scarpa para a temporada de 2024, é isso que a gente tem. E o que existe entre Inter e Scarpa? O Inter, nas últimas semanas, o Alessandro Barcelos também chegou nos valores que o Scarpa e que o Nottingham gostariam, tá? Do Scarpa a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre, mas o Nottingham, que queria os 4,5 milhões de euros, o Inter deu a sinalização que sim, paga os 4,5 milhões de euros para a equipe do Nottingham para ter o Scarpa, e o Inter tem o sim do Scarpa. O Inter conseguiu convencer com o projeto apresentado para o Scarpa que sim, é positivo para ele voltar nesse momento ao futebol brasileiro, que no Inter seria o melhor caminho para que ele voltasse a atuar no futebol brasileiro. E o Inter teve o sim do Scarpa, algo que o Atlético Mineiro teve em certo momento, mas o Scarpa deu para trás, o Inter deu esse sim para dar seguimento à negociação. Qual é o entrave? O que falta para o Scarpa realmente ser reforço do Inter? Falta a questão salarial, que ela é bastante alta se a gente for tratar os 2 milhões de reais que o Scarpa está pedindo, tá? O Scarpa gostaria de receber 2 milhões de reais. E o Inter diz, eu posso pagar 2 milhões de reais para ti, mas tu vai me dar um baita problemão dentro do vestiário se eu te pagar 2 milhões de reais. Então, vamos negociar esse valor, vamos diluir esse valor em outras questões aqui, daqui a pouco em metas, como, tá? E a gente vai trazer algumas metas que o Inter tenta estabelecer no contrato. O Inter passa de fase na Sul-Americana, o Inter é campeão gaúcho, o Inter é campeão da Sul-Americana, o Inter passa de fases na Copa do Brasil, o Inter pode ser campeão do Campeonato Brasileiro. Tudo isso entra dentro do contrato do Gustavo Scarpa para que ele ganhe mais e que ele chegue nesse teto de 2 milhões, né? Vamos chegar no final do ano e o Scarpa vai ter esses 2 milhões dentro do contrato. Ele vai ter recebido até o final do ano 24 milhões de reais, entendeu? Então é isso que o Inter tenta jogar. O Inter também tenta jogar uma questão de contrato, de tentar diluir as luvas e que fique daqui a pouco mais um ano de contrato, que o Inter faça mais um ano de contrato para que também as luvas fiquem mais leves, né? O Inter consiga diluir elas dentro desse contrato e aí no final das contas, mensal, o Scarpa ganhe 1,5 milhão de reais. E aí esse valor o Inter sinaliza de forma positiva. Olha, 1,5 milhão de reais eu pago para ti, não tem nenhum problema. 1,5 milhão está dentro do teto do Ener Valencia, por exemplo. Está dentro do teto ali do Alan Patrick, que vai ter uma renovação de contrato nos próximos dias. Só que 2 milhões é muito, né? Até porque o teto salarial padrão do Inter é 800 mil mensais. Então, por isso,
o Scarpa estaria, né, no dobro, que seria 1,5 milhão, né, 1,6 milhão seria o dobro, mas vamos arredondar, 1,5 milhão seria o teto do Internacional, e aí com premiações, com luvas diluídas, o Scarpa receberia esses 2 milhões que ele está pedindo para retornar ao futebol brasileiro. Então esse é o grande entrave nesse momento, esse é o grande porém que existe entre as duas partes para que sinalizem de forma positiva e o Inter faça o pagamento para o Nottingham Forest e tenha de forma definitiva Gustavo Scarpa no seu elenco, que seria a grande contratação. Seria o grande nome nesse momento para o Internacional. Eu sempre tratei como Gustavo Scarpa como uma prioridade para a próxima temporada. Me agrada demais esse jogador. Para mim, se a gente não perde Maurício no início da temporada, a gente perde Maurício no meio do ano, que é a grande janela da Europa. Então, tu esteja o Scarpa desde o início da temporada, com uma pré-temporada, junto com o restante do elenco, tu vai ver o Gustavo Scarpa de novo atuando como ele atuou na equipe do Palmeiras. Então, para mim, é a grande contratação. Se vier, pode sim vir um grande nome também pro ataque, que é o que a gente tem de informação, até um grande zagueiro, mas Gustavo Scarpa, o projeto do Inter para 2024, e aí eu vou falar das duas gestões, o projeto das gestões, elas devem começar por Gustavo Scarpa. É um grande nome, é o grande jogador que vai fazer a diferença pro Inter em 2024. Ele tem todas as características que o Inter que faltam pro Inter nesse momento na equipe do técnico Eduardo Cudê. Então, esse investimento ele tem que ser feito. É um investimento alto, pode ser perigoso, mas é um investimento que deve ser feito nesses próximos meses, nas próximas semanas, na verdade, né? Tanto Alessandro Barcelos quanto Roberto Melo, mas a gente fala da atual gestão porque ela tem a máquina na mão e pode deixar tudo encaminhado, tudo alinhavado para que Gustavo Scarpa, 29 anos de idade, jogador do Nottingham Forest, vire jogador do Internacional para 2024, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever aqui no canal e também ativar o sino das notificações e deixa o teu comentário aqui sobre Gustavo Scarpa. Eu quero saber a tua opinião sobre Gustavo Scarpa e não esquece do Banrisul que tá com uma promoção muito bacana pro beneficiário INSS, seja aposentado, pensionista ou BBC Loas. Tu vai saber tudo depois aqui na descrição do vídeo, tá certo? Não esquece, aqui é de Colorado pra Colorado. Valeu!